E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar aí sobre algumas práticas que nós devemos observar na questão do uso do pronome demonstrativo. Nós vimos como é importante nós sabermos aí quando utilizar o este e o esse, eles são muito parecidos, e aí acaba que nós vamos fazendo essa troca sem observar qual é o momento em que nós utilizaremos o correto. Lógico, na nossa fala, na nossa oralidade e informalidade, nós não precisamos ficar observando se houve adequação ou não, mas na questão da escrita, sim, é necessário que você faça essa correção. Então, nós vamos hoje falar do pronome demonstrativo e as contrações que acontecem com esse tipo de pronome. Então, só relembrando aí com vocês, nós falamos aí das pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa, e que os pronomes demonstrativos, eles estão relacionados a essa pessoa do discurso. Primeira pessoa, em geral, usa o este, esta ou isto e as suas adequações. O pronome de segunda pessoa, ele vai utilizar o esse, essa ou isso, e também depende da palavra a qual ele se refere. E a terceira pessoa, em geral, é o aquele, aquela e o aquilo, e também fazendo as adaptações necessárias. Quando a professora fala em adaptação necessária, a professora está querendo dizer que você adequa tanto em gênero, masculino e feminino, quanto em número, depende da palavra ao qual ele se refere. Então vamos lá. Nós vamos falar agora sobre a questão de contração. O que seria contração? Contração tem a ver com o uso da preposição. Preposição é a classe de palavras que faz o quê? Que liga um termo a outro termo. Por exemplo, quando a professora fala assim, gosto maçã. Ficou estranho essa frase? Claro que ficou. Você percebeu que a professora tirou aí um termo. Esse termo que a professora tirou é a preposição. Então, a preposição, ela faz ligação com os termos de uma oração. Então, gosto de maçã. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Assistir um filme, nós falamos desta forma, mas nós deveríamos sempre colocar o quê? Uma preposição, porque quem assiste, no sentido de ver, presenciar, assiste a alguma coisa. Então, assisto a um filme, assistir a um filme. Então, nesse caso, a preposição ela é necessária para fazer essas ligações. Então, nós vamos utilizar na contração aqui que a professora colocou, nós vamos utilizar exatamente isso. Ou seja, a preposição mais o pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo nós já sabemos que é o esse, essa, isso, este, esta, isto e o aquele, aquela, aquilo. Então, nós vamos fazer essa contração aí. Quais são as conjunções que nós utilizamos? O a, o em e o de. Então, ainda bem, né? Nós temos 17 preposições, nós utilizamos apenas essas 3, tá? Então, o a, quando é com aquela, a professora vai escrever aqui no quadro. O a com aquela é aquilo que nós chamamos de quando a palavra se junta a uma preposição, você tem um acento que indica aí, quando as duas têm a mesma vogal A, você tem um acento para indicar que houve o quê? A crase. O acento é grave, né? E o fenômeno é a crase. Então, aquela. Como que fica então? Mas aquela com acento grave. Como que fica com aquele? Aquele. Por quê? Porque nesse caso, juntou o a preposição mais o a do aquele. E o aquilo é a mesma coisa, é o a preposição, se juntou com o a do aquilo e aí você tem essa contração, tá? Por isso que nós acentuamos desta maneira, né? Indicação aí para a esquerda. E como que ficaria a contração, ou seja, juntando a palavra em, que é uma preposição, mais o esta, isto, essa, todos eles, né? A professora vai fazer aqui os primeiros para você perceber como que ficaria essa mudança. Então, o em mais esta ficaria o quê? Nesta. Em mais esta fica nesta.
Como que ficaria o este? Em mais este, neste. Em mais isto, nisto. E o essa? Em mais essa, nessa. Então, essa contração que acontece, né, é para indicar que foneticamente você fala então em, né? E aí tem essa questão nasal, por isso que se transforma naquela palavra. Como que ficaria o esse? Nesse. E o em mais isso? Nisso. Então, toda vez que você tiver uma palavra com esse início aí, né? Nesse, nesta, nisso, quer dizer que aconteceu o quê? Uma contração da preposição em, mais uma vogal ali. E o com aquele, como que ficaria? Em mais aquele, ó, em aquele. Então, naquela. E com aquele, naquele, e com aquilo, naquilo, tá? Então, nesse caso, contraí e formei as palavras. E o de? A preposição de, diferente do N, vai ficar o de, né? Então, olha lá. Como que fica aí o de mais esta? Desta, só não vai aparecer o quê? 2 Es ali, por isso que é contração. Contração é quando você perde elementos na pronúncia e na escrita. Então, ó, ao invés de eu falar de esta, então eu falo desta, tá? Então, contraiu. Então, nesse caso, a palavra com de mais esta fica desta. E a palavra com o este fica deste. E a palavra com o isso fica disso. De mais aquele ficaria o quê? Ficaria daquela. Vou colocar aqui o daquela. E com aquele, daquele, e com aquilo, daquilo. E com isso, a palavra fica de mais isso, não é disso, né? É disso. E com essa, dessa, e com esse, desse. Fácil, né? Então é só você pegar a preposição original, essencial, e aí juntar com a palavrinha que é o pronome demonstrativo e vão sair essas contrações ali, tá? Vamos ver se nós entendemos aqui no exercício. Eu moro, aqui no caso, a casa que está aqui nesta casa, né? Quem mora, mora em algum lugar. É isso que você vai fazer. Em mais esta, que é o aqui, então eu moro nesta casa aqui. Então a primeira palavra que você tem é a junção do em mais esta. Então ficou, você vai fazer ali na primeira questão, nesta casa aqui. A segunda, não gosto. Quem não gosta de alguma coisa. Olha aqui que você vai juntar o de mais esse, porque o seu jeito é de terceira pessoa. Então, desse seu jeito de ser. Ele referiu-se, quem se refere a alguém. Então, olha aqui que vai ficar. A aquele professor, ou seja, está longe de nós dois. Então, como que fica com a mais o aquele? Então, fica com acento grave. Ele pensou, quem pensa, pensa em alguma coisa. Em mais o possibilidades, né? Então, nessas possibilidades. E o último diz assim, coloque tudo dentro desse recipiente ou deste recipiente. Tanto faz aqui, porque não está falando aqui falando um pronome que indique nessa questão da proximidade, um advérbio. Então, eu vou colocar, quem coloca dentro de alguma coisa. Então, deste ou desse, tá? Pronto, fiz a contração, está tudo certo. Então, nesse caso, você tem aí a correção da contração de pronome. Vamos lá. O segundo exercício diz assim, complete com os pronomes demonstrativos adequados. Agora, a professora misturou tudo. Então, vamos lá. E o aluno mostrou o livro ao professor. É um dos livros que lhe falei. Está com o aluno? É ele que está contando? Então, o que ele vai utilizar ali? Ele vai utilizar o
este, porque está perto de quem fala. Então, nesse caso, é este o livro de que lhe falei. E aí tem, é esse, ó, está longe do professor, está com o aluno ainda. Então, é esse. E aí, disse o professor, e aquele que você falou da aula, porque está longe dos dois, então, e aquele que você falou na aula? Né? Está longe agora. Aí o aluno responde, e aquele ainda não está comigo, porque está longe agora também dele, né? Então, aquele também não está comigo. Pronto, né? Nesse caso, nós completamos todos os pronomes aí com essa adequação, olhando espacial e temporal. Marque a oração em que o pronome demonstrativo foi empregado de maneira incorreta. Para ser incorreto, então, tem que estar ligado a alguma pessoa do discurso não adequado. Então, vamos lá. Pegue esta carteira que está aqui na minha bolsa. Olha, sou eu que estou falando, a carteira está perto de mim, então o que eu uso? O esta, tá? Então, o esta está adequado, não é essa que nós vamos marcar. Aquele homem que está perto de você não me é estranho. Veja, o homem está perto da pessoa com quem eu falo. É aquele que eu uso. Se está perto da pessoa com quem eu falo, eu uso o esse. Então, aqui na letra B, está errado o uso do aquele. Deveria ser usado ali o esse. Então, vamos ver se é realmente essa questão. Esse seu relógio é lindo. Olha, está no braço da pessoa com quem eu estou falando. Então, é o esse. E esta blusa que uso é tão quentinha, nesse caso aqui está perto de quem está falando, é o esta. Então, realmente, a letra errada é a letra B, porque utilizou o aquele, deveria ter utilizado o esse. Vamos lá. Complete as lacunas abaixo com os pronomes demonstrativos. Então, na minha cabeça já tem que aparecer o quê? O este, esta, isto, aquela, aquilo, esse, essa, né? Todos eles. Então, vamos lá, ó. Carro que estou dirigindo está no momento presente e eu que estou dirigindo, eu estou falando. Adivinha qual que eu vou ter que usar? A professora vai colocar aqui a sequência correta. Então, a primeira ali, ele diz este carro que estou dirigindo, porque está perto de quem fala. A letra B, as cadeiras que usamos são confortáveis, mas do Teatro Municipal são bem melhores. Pessoal, ó, estamos usando, está perto de nós que estamos falando, adivinha o que eu tenho que colocar? Estas cadeiras que usamos. Então, a letra B ali tem esse sentido de estas, porque está perto de quem fala. Letra C, que você vê lá na nuvem, olha, longe de nós dois. Então, nesse caso, letra C, aquilo que você vê lá nas nuvens, ó, lá, né, indicando que é longe. De todos os livros que li, ó, aqui é perto de quem fala. Então, é espacial. Então, de todos os livros que li, este aqui, por causa do aqui, foi o mais complicado. Lucas, de quem é? Ó, a moto tá perto do irmão dele, é longe. Então, de quem é aquela moto que teu irmão dirige? Então, nesse caso, aquela vai ser usado desta maneira. Os tipos de verbos são... Será que eu uso estes ou esses? Vou falar ainda. Se eu vou falar ainda, o que é? O T. Então, os tipos de verbos são estes, porque a professora ainda não se referiu. Agora sim, agora eu falei. Então, nesse caso, sempre olhar a questão do temporal aí. E o último exercício, a professora colocou assim: coloque correto ou C para correto e I para incorreto para o uso dos pronomes demonstrativos. A primeira está assim: este computador aqui é ultrapassado. Está certo esse uso do este ali?
tem o aqui. O aqui quer dizer que é próximo. Então, ele está corretíssimo. Letra A é a professora colocou o C ou o I, né? Então, ele está correto. Vamos colocar o C de correto. Vamos ver se a segunda está certo? Esta que está perto de você é a sua mãe? Pessoal, está perto da pessoa com quem eu falo? Essa. Então, a segunda está incorreta. Deveria ser essa. Terceira. Aquele carteiro está engraçado. Ó, longe de nós dois. Então, essa daqui está correta. Este professor da sua sala é legal. Eu estou falando dele. Adivinha o que eu tenho que usar? Eu tenho que usar o esse. Então, esse professor da sua sala é de você que ele está falando, né? Perto de você. Empresta-me esta borracha que está na tua mesa? Está perto da pessoa com quem eu falo? É o esta? Não, esta é perto de mim. Então, eu deveria usar... Aqui no caso é incorreto, né? Eu deveria usar o essa e não o esta. E a última, eu sempre pensei nisto. Pessoal, quem pensa, pensa em alguma coisa. Tudo bem, tem a contração. Agora, pensei é no passado. Passado SS. Ah, dá certo, ó. Então é incorreto, eu tenho que utilizar o nisso para estar essa frase correta. Então é isso, pessoal. Vocês viram que quando nós aplicamos a regra às situações comunicativas, nós conseguimos aí utilizar de forma adequada aquilo que está sendo solicitado pela norma padrão da língua portuguesa. Eu espero que você tenha entendido e até a nossa próxima aula. Tchau!